O termo história da arte costuma designar o conjunto das obras de uma época, país ou a escola da arte visuais. Por exemplo, quando a gente fala que as primeiras manifestações artísticas, pinturas e gravuras encontradas nas paredes das cavernas, o que a gente lembra? Né? Da pré-história, tá? Período paleolítico e neolítico. E por aí vai. Cada período tem o seu tempo, antiguidade, a arte medieval, arte acadêmica ou clássica, renascimento, rococó, barroco, aí por aí vai até chegar nos dias atuais, que é a arte contemporânea. Johann Wilkelmann, no século XVIII, estabeleceu os fundamentos para o estudo da história da arte, mas esse tipo de história só tornou uma disciplina acadêmica a partir de 1844, na Universidade de Berlim. Então, nesse período, antes desse tempo antes de estabelecer que era uma disciplina, a história da arte era estudada, mas não era tido como acadêmica. Então, como eu tinha frisado antes, a arte rupestre, né? A arte rupestre é a primeira demonstração de arte que temos na história da humanidade. Esse tipo de arte era caracterizado por feitos de materiais como terra vermelha, carvão, pigmentos amarelos retirados também da terra. Eles também usavam frutas para fazer a tintura, para poder misturar na terra, para poder fazer a cor que eles queriam. Os desenhos eram realizados em peles de animais, casca de árvore e principalmente em paredes de caverna. Eles utilizavam também muito o carvão para poder fazer os riscos, para fazer os desenhos. E retratavam animais, pessoas e até sinais. Haviam cenas de caçadas de espécies extintas e em diferentes regiões. Pelos estudos que ocorreram e eles retratavam também o cotidiano dessa caçada deles. Eles acham, o pensamento dos historiadores é que cada desenho daquele era um recado para a próxima tribo que aparecesse, ou para o próximo grupo que aparecesse por ali, para saber que tipo de animais que tinham naquela região. Então, aqui a gente podemos ver outros tipos de arte da pré-história, que é a arte do paleolítico, a arte do neolítico, que é a arquitetura do neolítico, arte rupestre, que são as pinturas, arquitetura da pré-história, Dome, Nemir, Megalium e Chromslash. A arte da antiguidade, tá? Ela refere-se a toda a arte desenvolvida pelas civilizações antigas, tá? Após a descoberta da escrita, que se estende até a queda do Império Romano do Ocidente, em 476 depois de Cristo, devido às invasões bárbaras. A arte da antiguidade clássica. Esse termo refere-se à arte produzida pelas civilizações gregas e romanas, tá? Em espécie daqueles objetos remanescentes dessas civilizações, como as esculturas. Seus padrões e formas eram ideais a serem perseguidos pelos artistas. A arte da Idade Média. Tá? Nesse período, a Igreja Católica assume neste período um papel de extrema importância, filtrando todas as produções científicas e culturais, fazendo que muitas das obras artísticas
tenham temáticas religiosas. A arte pré-românica não designa um estilo em particular, tá? Mas antes de um período da arte ocidental que se inicia formalmente com a dinastia Merovingia, que se pode retroceder já ao momento da queda do Império Romano, tá? Do Ocidente, com as migrações dos povos germânicos para a Europa. De um modo geral, este período situa-se na passagem da antiguidade clássica tardia para o românico, pautando por uma absorção de diversas influências que resultam nas funções inovadoras entre elementos clássicos do Mediterrâneo, cristão e germânico. Não se resume, por isso, a uma região específica. Alastra-se por toda a Europa ao longo de um longo período temporal, destacando-se alguns estilos artísticos próprios. A arte contemporânea ou a arte pós-moderna é uma tendência artística que surgiu na segunda metade do século XX, tá? Mais precisamente após a Segunda Guerra Mundial. Por isso é denominada de arte pós-guerra. A arte contemporânea se prolonga até os dias atuais, períodos esses dominados de pós-modernismo, propondo expressões artísticas originais a partir de técnicas inovadoras. A arte moderna é um termo que se refere a expressões artísticas surgidas no final do século XIX. Como o texto diz, a cultura brasileira, ela é uma mistura de todos os povos que fizeram a nossa cultura surgir. Então, os africanos, os índios, os portugueses e os outros povos que se juntaram à colonização do Brasil, e daí temos essa vasta cultura popular brasileira.